Meu bom dia a todos vocês, meus irmãos queridos. Cumprimento a todos na paz e na graça de Cristo Jesus. Hoje, nesta manhã, hoje é quinta-feira, né? E quero convidar vocês para podermos mais uma vez começar o nosso dia buscando a presença do nosso grande Deus, estudando a santa palavra dele, né? A Bíblia Sagrada, através da nossa lição. Eu quero orar com você neste momento. Nós vamos pedir a Deus para nos conceder, pela sua bondade, o seu Santo Espírito, porque é somente o Espírito Santo de Deus que o inspirou a sua palavra, que também pode nos iluminar para conhecermos, para aprendermos mais, porque nós somos humanos, né? E a palavra de Deus é espiritual. Então nós não podemos jamais ter um conhecimento profundo se não for pela luz do Espírito Santo. Deus querido, nosso Pai, nesta manhã, hoje quinta-feira, obrigado pelo Senhor até aqui bondosamente ter guiado a nossa vida nos caminhos, nos ensinamentos, à luz da Tua verdade, da Tua palavra. Neste momento nós vamos estudar a nossa lição de quinta-feira, que é uma lição muito importante para nós, e nós o pedimos a orientação do Senhor em nome de Jesus. Amém. A redenção do exílio. Queridos, é o título da nossa lição. O capítulo é o 11 de Êxodo, o verso 8 e verso 9, e também o capítulo 9, verso 1. Tá? Tem aqui como base do nosso estudo Deus, então, chegando para aquela geração pós-dilúvio, né, que havia se rebeliado em desobedecer às ordenanças de Deus, né, quando Deus diz para eles, olha, vocês têm que crescer, têm que multiplicar, vocês têm que se espalhar por toda a face da terra, vocês têm que encher a terra outra vez. Tá? Eles disseram, não, nós não queremos, não vamos obedecer às ordens de Deus, não vamos espalhar pelo mundo, tá? Na verdade, nós queremos construir esta cidade, chamada Babel, e aqui nós queremos concentrar a nossa união, a nossa força, a fim de que nós possamos ter poder de nós mesmos, da nossa unidade, né, a fim de que nós não venhamos a necessitar mais de obedecer às ordenanças de Deus, né? No caso da gente desobedecer, vai que Deus ele manda novamente um juiz de dilúvio e venha nos destruir outra vez. Olha, meus queridos, a mentalidade do ser humano, né? Quando ele tende a seguir as inclinações do coração, porque o nosso coração é completamente corrupto, né? Enganoso, mentiroso e falso, e ainda mais sabendo, Satanás, que nós temos uma natureza pecaminosa, tendenciosa para o pecado, é óbvio que ele vai sempre tentar nos usar constantemente para não seguir os ensinamentos, né, os conselhos e as advertências do nosso grande Deus. Okay? Foi exatamente isso que aquela geração, né, pós-dilúvio estava fazendo. Tá? A intenção deles era, vamos construir aqui essa cidade, vamos construir aqui uma grande torre, né, onde nós vamos nos refugiar nos momentos em que o mundo estiver em tempestade, e desta maneira nós jamais necessitaremos ou precisaremos, né, do refúgio, da colaboração ou da ajuda de Deus. Queridos, nós não somos nem um pouquinho diferente, né, daquele povo, né, daquela geração que havia
contemplado os grandes milagres de Deus em preservar os seus antepassados, Noé e os seus filhos, naquela arca, protegendo, guardando, né? Salvando, livrando daquela grande tempestade de dilúvio. Tudo foi Deus que fez, foi Deus que o salvou, né? Mediante a sua maravilhosa graça redentora. Mas eles não queriam seguir a Deus, meus queridos. Essa é a tendência do ser humano, sempre foi desde o começo, tá? Desde que Adão e Eva se entregou ao pecado. Isso é assim também nos nossos dias e continuará sendo, até que Jesus venha e termine, né, com a vida neste mundo. Tá? Sempre será assim, não adianta. É só Jesus que pode resolver a situação, né, do mundo, de como o mundo está vivendo neste momento. Não tem governo, não tem prefeito, não tem presidente, não tem ninguém que pode consertar esse mundo. O único que pode resolver definitivamente o problema do pecado é Cristo Jesus através do seu sacrifício. Ok? Muito bem, por que redenção do exílio? Né? Quando o povo queria construir ali uma cidade, construir ali uma torre, para concentrar ali as suas forças, né, para concentrar ali o seu próprio poder. Queridos, na verdade, eles estavam vivendo escravos, exilados, né, pelas suas próprias intenções, seus próprios pensamentos, seus próprios projetos. Tá? Eles iam viver ilhado ali naquela cidade, sempre, né, amedrontados, com medo. Qualquer nuvenzinha que eles vissem no céu, né, se escurecer e jogar sobre a terra os seus raios, trovoadas, já eram motivos para eles estar sentindo o pavor de tanto medo. Tá? Não era isso que Deus gostaria que o seu povo vivesse exilados, né, confinados ali simplesmente dentro de uma cidade que eles mesmos estavam construindo e que com certeza não tinha tanto conforto assim para eles viver uma vida digna. Tá? Deus não nos criou para viver em exílio, para vivermos, meus queridos, escravizados. Deus nos criou para sermos libertos. Deus nos criou, né, para que o ser humano pudesse ser feliz, viver uma vida sem medo. O medo não faz parte do plano de Deus para a vida do ser humano. Tá? O pecado foi que trouxe o medo. Adão e Eva, quando eles sentiram que eles tinham transgredido a lei de Deus, a primeira sensação que eles tiveram como consequência do pecado foi o medo. Tanto é que eles fugiram, tentaram fugir, se esconder, né? Não queria se apresentar diante de Deus, porque eles tinham medo, né? O medo são consequência do pecado, tá? É óbvio que nós também, mesmo redimidos, salvos, regenerados por Cristo, nós também temos medo, né? Tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo de ficar pobre, tem gente que tem medo de ficar desempregado, tem medo de ficar doente, né? Tem medo de ficar com câncer. Enfim, o ser humano vive uma vida de exílio por meio do medo. E seria exatamente isso que estava exilando aquele povo, né? Mesmo com as promessas de Deus, mesmo com a certeza da aliança que Deus o havia dado, que ele nunca mais permitiria que a terra se fosse destruída com dilúvio, mas ainda assim a desconfiança, a falta de esperança em Deus, tá? A falta de fé, isso gera medo. E não é isso que Deus quer da gente. Queridos, eu queria associar com vocês alguns versos aqui
que é muito importante, eu sei que é muito importante para mim e é para você também, tá? Com esta lição que nós vamos estudar. O primeiro deles é livro de João, capítulo 15, verso 2, verso 4, quando Jesus, né, ele falando ali a respeito da videira verdadeira, quando ele disse, meu pai, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo, diz o verso 2, e aqui eu começo então, né, o que eu gostaria de passar para vocês. Todo ramo que estando em mim não produzir fruto, não dê fruto, ele o corta, tá? Mas todo aquele que dá fruto, né, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Aí Jesus continua dizendo, se nós não estivermos ligados em Cristo, da mesma forma que o ramo precisa estar ligado à videira para produzir os seus frutos, queridos, nós estamos verdadeiramente mortos. Tá? Separado de Cristo é sinônimo de morte. Tá? Assim como o ramo, quando ele está cortado, ele está desligado, ele está separado do tronco, qual que é o resultado dele? Qual que é a consequência dele quando está separado do tronco? É óbvio que ele vai morrer, né? Ele vai secar. Da mesma forma, meus queridos, se nós não estivermos ligados em Cristo Jesus, que é a vida, que é a essência da vida, verdadeiramente nós estaremos mortos. A pessoa pode andar, a pessoa pode comer, a pessoa pode dormir, pode levantar, pode trabalhar, mas desligado de Cristo Jesus está morto espiritualmente, está sem vida. O próprio Jesus um dia ele disse para uma pessoa, né, que fez um pedido específico de seguir a Cristo, mas ele precisava de sepultar primeiro o seu pai. Tá? E por essa razão, ele pediu que Jesus o esperasse para que ele sepultasse primeiro o seu pai para depois o seguir. E Jesus disse, deixa que os mortos sepulte os mortos. Então, uma pessoa, queridos, desligados de Cristo Jesus, que é a essência da vida, só para te dizer para você e lembrar que Jesus ele não tem vida, Jesus não adquiriu a vida, Jesus ele não herdou a vida, Jesus é a vida, diz o texto sagrado. Ele é a essência da vida e desligado da vida estaremos verdadeiramente mortos, né, espiritualmente. Tá? Muito bem, o outro ponto importante que eu queria mencionar com vocês é no capítulo 14, só voltar um pouquinho aí a página da sua Bíblia, capítulo 14 de João, e o verso 6, quando o próprio Jesus, e aqui eu confirmo para você, né, a veracidade da palavra de Deus em apresentar Jesus Cristo como o nosso Criador e o doador da vida, o dono da vida, aquele que tem vida em si mesmo. Tá? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Jesus não disse, eu tenho vida, eu adquiri vida, eu possuí vida, eu conquistei a vida. Não, Jesus diz, eu sou a vida. Eu sou a essência da vida. Né? Então, queridos, mais uma vez eu estou repetindo para você, separado de Cristo, desligado de Cristo, longe de Cristo, é verdadeiramente uma prova de falência, é uma prova de estar sem vida, né? Porque a verdadeira vida só existe nós estando em Cristo Jesus, que é o dono e é a essência da vida. Tá? Queridos, viver sem Jesus Cristo, viver sem servir a Deus, sem obedecer os mandamentos de Deus, é uma vida sem graça. É uma vida que não vale a pena. Sabe por quê? Porque guardar os mandamentos de Deus não é simplesmente uma exigência de Deus, mas, meus queridos, ela gera vida para nós. Ela traz alegria. Ela traz liberdade. Tá? Quando você está de bem com o seu estado, está de bem com a sua... com a liderança, vamos dizer assim, a liderança governamental da sua cidade,
queridos, você está bem, você tem paz em si, você tem paz com, né, com os comandantes da sua cidade, e você tem paz com Deus. Você vai, você volta com tranquilidade, porque você é liberto para isso. Você não precisa temer. Tá? Queridos, outro ponto importante também, você encontra lá no livro, né, de João também, claro, mas na primeira carta, no capítulo 5, no verso 12, onde nós temos ali um texto muito importante que diz para nós que, da seguinte maneira, Jesus disse assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Né? O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele então escreveu estas palavras para nós. Tá? Quem tem o Filho de Deus tem vida, porque Jesus é a vida. Quem não tem Cristo Jesus, rejeitou a oferta de salvação por Cristo, infelizmente não tem vida. Nem aqui e nem a vida eterna por vir. Porque a vida que sem Cristo Jesus é uma vida sem graça. É uma vida, vamos dizer assim, sem importância, sem valor. Porque é um pequeno período que a gente passa aqui. Tá? A nossa eternidade não é aqui. A nossa eternidade é junto com Cristo para todos sempre, no novo céu e na nova terra. Então, meus queridos, quando Jesus confundiu a língua daquele grupo de pessoas, para que eles não se entendessem mais um ao outro, e Jesus disse assim: olha, vocês vão sair e vão proliferar, multiplicar, crescer, tá? E encher a terra. Jesus, ele estava apresentando ali redenção, salvação. Porque ali, meus queridos, juntos eles só iam simplesmente ser usados pelo inimigo, né, para uma exaltação própria, tentando viver uma vida independente de Deus. E como o estudo mostrou para nós, sem Cristo não somos nada. Somos pessoas sem vida. Meus amados, que Deus te abençoe, que Deus te conceda um bom e abençoado dia, que a sua casa, a sua família, tudo que você colocar à sua mão seja uma bênção na presença de Deus. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta para estudar a nossa lição.